Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve. Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo, como sempre, Ricardo Honório, esse companheiro do Grupo Peixotinho. Ricardo Honório, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre os objetivos da encarnação. Nós vamos iniciar o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, e vamos tratar da questão 132 e 133. Meu querido amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maris. E vamos iniciar. Eu estava aqui pensando, até o programa anterior, nós tratamos questões teóricas da realidade espiritual e vamos entrar agora na parte prática. Né? Vamos ver como se dá a encarnação, qual o objetivo da encarnação, para que serve essa encarnação, e aí a gente vai descobrir, será que eu estou aproveitando bem a encarnação? Né? Vamos começar a fazer-nos todos nós pensar mais e melhor sobre isso. Vamos lá, então, beleza. Então, a questão 132 é uma questão curta, mas de uma resposta bastante, vamos dizer assim, mais completa, né? É densa. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí eu vejo uma pergunta dessa e eu já fico imaginando Kardec ao formulá-la, né? Ora, por que nós temos que encarnar? Né? Por que eu tenho que nascer nesse planeta com um corpo desse tão denso? Porque eu já não fui feito pronto, né? Exatamente. É natural que o ser preguiçoso pense assim. Não estou chamando o senhor de preguiçoso, mas é um certo sentimento de preguiça, de trabalhar, que faz a gente pensar assim: por que Deus já não me fez pronto? Por que eu tenho que ralar nessa terra? Por que eu tenho que matar um leão por dia para sobreviver? Porque se a gente olhar bem, Maris, a vida na terra não é fácil. De jeito nenhum. Nós temos que nos preocupar com a nossa manutenção física, temos que nos preocupar com a manutenção da nossa família, ainda temos que nos preocupar com a evolução espiritual. Com o conhecimento. Temos que nos alimentar intelectualmente, temos que alimentar sentimentalmente. Meu amigo, não é fácil. E com tudo isso, sem perdermos o bom ânimo, sem ficarmos com cara feia, sermos alegres, né? Sem ser reclamões, sermos alegres. Sermos alegres. Então é todo um contexto. Eu me lembro que quando eu iniciei a jornada dentro do movimento espírita, quando eu fui estudar, fazer o ESD, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e todo centro espírita tem o ESD. Né? Então, aqueles que querem conhecer como funciona a filosofia espírita, né, a ciência espírita e a religião espírita, procurem um centro e procure estudar. Então, o ESD foi o caminho que, naturalmente, eu iniciei também a minha jornada. E eu perguntei então, o nosso dirigente à época, o Caibá, Emílio da Silveira, nosso grande amigo até hoje, essa questão, né, mas Caibá, né? Então, na época, talvez eu estivesse com essa preguiça, né? Sem dúvida. E natural para todo iniciante. Natural. Mas assim, mas por que Deus já nos fez já pronto? Eu perguntei para ele, né? Aí ele falou assim, ele me deu uma resposta que eu achei interessante, e eu gravei essa resposta até hoje. Ele falou assim: qual mérito você teria de ter sido criado já pronto? Será que você ia dar valor a tudo isso que Perfeito. Você receberia sem méritos, sem conquistas? Perfeito. E eu volto àquela questão da similaridade da vida espiritual com a vida material. Né, Maris? Fazemos isso com os nossos filhos. Eu lembro também que meu filho uma vez ficou assim, ele me disse: pai, um amigo meu, o pai dele deu um carro para ele. Por que o senhor não dá um para mim também? Falei: primeiro porque eu não tenho dinheiro. Né? Mas qual é o mérito?
Qual o valor que você iria dar a esse carro? Isso. Nenhum. Você não teve trabalho nenhum para conquistar aquilo. Provavelmente você pensaria, na hora que esse acabar, eu pego outro. Alguém vai me dar outro. E a gente sabe que a vida não é bem assim. Ou a gente trabalha para conquistar o que nós queremos, ou as coisas não chegam, e se chegam não tem aquele valor. Deus, em sua sabedoria, não quis que nós fôssemos marionetes nas mãos dele, recebendo tudo de graça. Ele nos fez para a luta, para que nós crescêssemos pelos nossos próprios esforços, para que quando já atingirmos essa supremacia espiritual, possamos olhar para nós e dizer, eu consegui isso. Fruto dos meus esforços. Dos meus esforços, Isso, da minha vontade, da minha dedicação. Nada foi dado de graça. Nada foi dado de graça. Então, quando a gente observa na nossa vida diária, isso para os nossos ouvintes, quando a gente observa alguém que essa pessoa possa ter uma condição melhor do que a nossa na inteligência, na conquista material, no equilíbrio emocional, na postura moral, nós temos que entender que são frutos de uma construção, de um trabalho. Nada é dado de graça. Bom, se por acaso uma pessoa, aí você pode chegar para mim e falar assim, mas fulano tirou na loteria. Ok, é possível que alguém possa ter ganho na loteria e ter recursos materiais. Mas a provação pelo qual ela vai estar investida nisso será muito dolorida. Por isso que a gente tem que entender os diversos cenários que a vida nos oferece. Objetivos da encarnação. Ao reencarnarmos, existem múltiplos cenários, infinitos cenários. Homem, mulher, rico, pobre, branco, amarelo, vermelho, negro, né? Ocidental, oriental, né? Várias situações que nós vamos estar. Rico, pobre. E aí? Como eu vou vivenciar esses cenários? Em cada cenário, um aprendizado. Exatamente. E você citou o caso aí de pessoas que têm facilidades materiais, como você citou aí alguém que ganha na loteria, mas até ganhar na loteria não é de graça. Nada é de graça na vida. Qual o objetivo dele ter ganho aquela fortuna na loteria? Qual o objetivo de ter caído em suas mãos uma herança? Tudo que passa pelas nossas mãos durante a encarnação significa responsabilidade atribuída. Você citou esse caso da loteria e eu lembro de um caso, já bastante antigo, de um senhor muito simples que ganhou uma fortuna na loteria. E a partir dali, ele degringolou a vida dele. Sabe aquele ditado popular que diz que quem nunca come mel quando come se lambuza? Né? Foi o que aconteceu. E o que está na minha lembrança agora foi uma entrevista que ele deu depois de perder toda a fortuna e ele dizendo, melhor seria se eu não tivesse ganho aquele dia na loteria. Porque naquele momento ele estava convencido e consciente do tamanho da responsabilidade que ele havia adquirido como consequência da fortuna ganha na loteria. Do comprometimento espiritual que ele adquiriu como consequência de ter tantas facilidades materiais naquela encarnação quando ele não estava preparado para aquilo. Ou, na verdade, ele estava preparado. Vamos dizer que Deus nunca não vai colocar uma provação que a gente não tenha condições. Naturalmente, ele é aquilo, né? Nós ainda somos gananciosos, nós somos egoístas. Então, nós queremos esbanjar, nós queremos o melhor caminho. E aí, passamos pela experiência, reprovamos na experiência, e o que a gente diz? Eu não estava preparado para passar por ela. Mas Deus jamais vai nos colocar uma situação... Você estava preparado, excelente a sua colocação, mas não utilizou o preparo que tinha. Durante a prova, falhou. Durante a prova, falhou. Pois é. Vamos lá ver o que os espíritos nos respondem nessa questão. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então ele diz, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Essa palavrinha já diz que encarnar não é opção. É uma imposição.
todo espírito precisa encarnar. Não tem como fugir. Não tem como. Não tem. Você pode até, o que é que os espíritos nos falam? Você pode até, vamos dizer assim, segurar um pouco. Isso. E eles respeitam seu livre-arbítrio. Não vou agora. Me deixa na próxima leva, eu vou. Deixa eu estudar, deixa eu me preparar mais. Isso. Ainda daqui a pouco, me deixa eu preparar mais um pouquinho, daqui a pouco, tá na hora de ir, meu amigo. Chega um momento e diz, não tem mais tempo. Vai. O tempo urge, ou seja, corre, tem a necessidade de ir, você não pode ficar para trás. Exatamente. Né? Para alguns, é uma expiação. Para outros, é uma missão. Olha só. Então, dentro daqueles cenários que a gente tinha falado, na hora que a gente chega, uns vão espiar. Aí a pessoa pode perguntar, mas o que é espiar, né? Outros vão fazer uma missão. A expiação, lembrando, é uma experiência onde nós teremos vivências que vão nos exigir uma transformação profunda na mudança do comportamento. E mudar dói. Incomoda. Faz a gente sofrer. Então, muitas vezes, a expiação está ligada a um sofrimento, porque nós seremos obrigados a mudar comportamento. Exato. Né? E o missionário ele já vem preparado, ele se preparou para a missão. Eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário aqui, Maurício. Em programas anteriores, nós comentamos também essa questão da missão, e nós dissemos que toda a passagem pela Terra, todos nós cumprimos uma missão. Isso. Então, a gente pode dizer assim, a missão de uns é espiar. Uhum. Você vai reencarnar com a missão de espiar, de experienciar as consequências das tuas decisões pretéritas. Você vai ser forçado a mudar o seu comportamento para melhor. E para outros, tem a missão, esse é o conceito mais comum da palavra missão. A sua missão é ir lá, usar da tua experiência para orientar, para dar exemplo, para puxar aqueles que estão lá para cima e para frente. Né? Mas é só esse comentáriozinho para os ouvintes não ficarem, eu estou em missão. Você não está em missão, não. Você está em expiação. Né? Todos estamos em missão. Não é isso? Perfeito. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes, ou seja, todas as dificuldades da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Exato. Né? Dificuldades, nós temos que passar por elas. Elas são, vamos dizer assim, os grandes degraus que Deus coloca no nosso caminho para nós crescermos. Exato. Se a gente pegar, por exemplo, lembrei dele aqui agora, do nosso querido Chico, teve lá sua missão. Uhum. Né? Digamos que a missão do Chico tenha sido editar os 400 e tantos livros, mas junto com a sua missão teve a expiação. Uhum. Teve as provas, não é isso? Pelas quais ele passou, tudo aquilo trabalhando o seu aperfeiçoamento. Mas o Chico já não era um espírito perfeito? Claro que não. O Chico era um espírito mais perfeito que nós, bem mais evoluído que nós, mas que ainda teve necessidade de experienciar a sua encarnação. Isso, ele passou e ele deu exemplos maravilhosos quando ele teve as suas limitações físicas, passou por processos de dores, e em momento nenhum ele parou de trabalhar ou parou de servir, e em momento nenhum ele reclamou, mostrando que nós podemos sim vivenciar e, vamos dizer assim, nos equilibrar perante a lei de Deus com serenidade, com equilíbrio e sermos úteis durante, vamos dizer assim, esse reequilíbrio, quando ele teve suas dores e vivenciou as suas dores sem culpar ninguém. Né? Exatamente. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é a de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Aqui é uma coisa interessante, Maurício. Uma vez eu falei isso dando aula no ESD, de uma certa casa espírita, e teve gente que se rebelou, falou assim, como assim? Quer dizer que nós somos co-criadores de Deus do universo? O tempo todo. Com certeza. Né? Nós somos as mãos de Deus na Terra. Isso. Ele age sobre a natureza bruta por nosso intermédio. E aí eu levantei a seguinte consideração. A quem Deus entregou os destinos da Terra? Nas mãos de quem? De Jesus. Por que Deus fez isso? Porque Deus precisava de alguém para tomar conta desse planetinha. Planetinha que eu digo no sentido pejorativo, no sentido de tamanho mesmo. Que ele é pequenininho frente ao universo. Por que atribuiu essa responsabilidade a Jesus? Porque ele tornou-se apto para a missão. Ele disse assim para Deus, Pai,
pode contar comigo no que eu puder contribuir. E aí Deus está utilizando Jesus para conduzir os destinos na terra. A mesma coisa Deus faz com cada um de nós. Quando nós recebemos um filho na nossa casa, é Deus dizendo: Adilson, eu estou confiando esse irmão para que você tome conta dele. Ricardo, eu estou confiando esse irmão para que você tome conta dele. E é assim que nós vamos contribuindo com Deus Na criação. na criação. Isso que diz aqui, ó, cumprir sua parte na obra da criação. Isso. Então, cada filho que eu recebo e educo bem, estou contribuindo para um cidadão melhor, para um ser humano melhor. Cada vez que eu cumpro o meu trabalho remunerado, o meu trabalho profissional, de maneira correta, digna, honesta, eu estou contribuindo com a obra da criação. Isso. E assim sucessivamente. Perfeito. Continuando, então. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, eu reencarnei aqui na Terra com essa estrutura física, porque aqui na Terra essa é a estrutura física. Se eu tivesse que encarnar ou reencarnar em outro planeta, em outro orbe, né? Utilizaríamos da estrutura física daquele planeta, daquele orbe. Exatamente. E aí iríamos vivenciar em todos eles aquilo que se espera de cada um de nós, concorrendo para a evolução do ser. Corretíssimo. E quando a gente fala nesse harmonia, toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial, começa desde o perispírito, Isso. que nós utilizamos naquele orbe, a todos os outros instrumentos que a gente precisa utilizar para viver, para trabalhar, para progredir. Interessante quando você falou aqui da harmonia e me veio uma ideia que ainda não tinha surgido da leitura inicial. Ora, quando nós não estamos em harmonia, o que é que acontece com o nosso corpo? Adoece. Ele adoece. Né? E aí que está. A doença é um resultado da desarmonia do espírito. Perfeito. A partir do momento, então, que eu entro em conflito, eu rejeito as minhas provações, eu passo a reclamar, eu passo a questionar a oportunidade. Não aceitar, né? Aquelas situações. Isso reflete na minha estrutura perispiritual e reflete na minha estrutura corporal. E aí surgem as doenças, que serão convites a um reequilíbrio. Exatamente, Então, mas... para não adoecermos, vamos estar em sintonia. Aí tem uma observaçãozinha de Kardec, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele, Deus. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ok? Exatamente. Então vamos para a questão 133, né, que fala assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Aqueles espíritos que, por opção, por livre vontade, desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles precisam encarnar? Mais uma vez, pegando as nossas experiências, né? Eu vou relatar mais uma. Me foi feito um questionamento parecido com este, num grupo de estudo. E eu respondi com a seguinte pergunta. Imagina um professor que tem em sua sala de aula um aluno que nunca faltou, é sempre muito presente na sala de aula, demonstra ter aprendido todas as lições. Esse aluno é dispensado de fazer a prova no final do semestre? De jeito nenhum. Ele vai tirar 10. Mas igualmente aos outros, ele tem que fazer a prova também. É isso. Mesmo aqueles espíritos que desde o início demonstraram tendência para o bem, eles precisam passar pela prova, pela experiência. É a questão da experiência, da vivência em todos os mundos que concorrem para o seu aperfeiçoamento, para que ele confirme para si mesmo as condições que tem de evoluir. Perfeito. Vamos ver o que é que ele fala aqui, ó. Todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer
alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho. E, por conseguinte, sem mérito. A palavra mérito é aquela que... Exatamente. Né? Então, se eles alcançaram isso, foi encarnando. E aí, buscando lá, né, a questão 132, qual o objetivo da encarnação, que você lembrou, né? Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazer chegar à perfeição. É uma imposição da lei divina. E Todos vamos estar reencarnando. você pode até sofrer menos, passar menos tempo em determinados mundos, mas terá que passar. Vai passar. Essa dor é um resultado de como você enxerga. Exato. O sofrimento é como você o enxerga, o compreende. Aí ele vem aqui uma subpergunta, né? Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Foi exatamente o que a gente estava comentando aqui agora. Ora, o que é sofrimento? Se você pegar... Vamos pegar uma coisa bem simples do dia a dia, né? Pega duas crianças e leva as duas para tomar injeção. Uma tem medo da agulha, a outra não. A ação é a mesma. Quem vai sofrer mais? Quem é que vai sofrer? Exatamente o que vocês estão pensando aí. Aqui tem medo de injeção. Pois é. Aquela que vai ter, quem tem medo da injeção da agulha, aquele momento vai ser um momento dos piores da vida dele. Ela começa a sofrer antes de chegar no posto de saúde. Pois é. Enquanto que para o outro... vamos logo tomar essa injeção que eu quero jogar minha bola, que eu quero ir para a escola, que eu quero me divertir. É um ato normal. Pegamos uma coisa simples na vida. Então, sofrimento é a forma como o espírito entende aquela experiência. Exatamente. Para uns vai ser sofrimento, para o outro não. E a experiência é exatamente a mesma. É a mesma. Ou seja, aqueles que sofrem menos acabam passando mais rápido. Sim. Pela experiência. E aí é como ele vai dizer aqui na resposta, já adiantando um pouco. Por favor. Que, pode ler a resposta. Ele diz assim, eu vou repetir a pergunta, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Resposta, eles alcançam mais depressa o objetivo. Essa é a diferença. Quem sofre mais precisa repetir mais aquela experiência. Quem passa de primeira... Já passou. Já passou. Exatamente. Não precisa repetir o sofrimento. E ele continua. Aliás, as dificuldades da vida, frequentemente, são consequências da imperfeição do espírito. Quanto mais rápido nós nos aperfeiçoarmos, menos sofreremos. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. Pegando o seu exemplo, quem não tem medo de agulha vai sofrer menos toda vez que tiver que tomar uma vacina. E assim sucessivamente. Então, meus irmãos, a encarnação ela é um convite que não tem outra resposta que se não aceitarmos. Deus nos convida e nós somos obrigados a aceitar esse convite ao nosso crescimento, à nossa libertação. Então, já que a gente vai reencarnar, possamos olhar para frente e dizer assim, vou fazer o meu melhor possível. Exatamente. Vou fazer o meu melhor possível. Vamos deixar de sofrer pela ignorância. Se a gente estuda, a gente compreende, a gente sofre menos. Então, para que ter inveja se eu sei que hoje, nessa estrutura da qual eu estou vivenciando, estou encarnado num corpo masculino, tenho uma vida social tranquila, estou engajado no movimento espírita, busco um trabalho constante para que a minha mente esteja operacionalizando em favor do bem. Isso tudo são escolhas que eu fiz ao longo da minha jornada, né, e que tenho trabalhado muito para que ela possa permanecer em equilíbrio. Agora, eu poderia muito bem, como nasci de uma família pobre, ter reclamado, botado a culpa em Deus, não queria, como muitos amigos meus não estudaram, poderia não ter estudado, né? Porque o que a gente vai? Não, eu sou pobre, eu não fui agraciado com a possibilidade de estudar num colégio caro, estudamos sempre a vida toda em colégios públicos, mas nós nos dedicamos. Então, por que ficar sofrendo? Não, vamos ser alegres com aquilo que a gente tem. Outros nasceram em berço de ouro, nasceram, vamos dizer assim, com oportunidade de cursarem e de ter acesso a outras línguas, de ter acesso a outros conhecimentos. É a experiência dele nessa encarnação. Numa próxima jornada, nós poderemos estar lá. Exato. Como numa próxima jornada, nós poderemos estar numa situação que nem a capacidade e a estruturação de ir para uma escola
a gente tenha. A gente tenha. E aí, nem por isso a gente vai estar reclamando, arregaçando as mangas para vivenciarmos as experiências e nos tornarmos melhores, né? É isso, meu amigo. Fazendo um comentário bem rápido, que o nosso tempo está acabando. Você citou estar no movimento espírita, é o nosso caso, mas isso não quer dizer que para crescer espiritualmente tenhamos todos que estar no movimento espírita. Você pode fazer tudo isso que a gente está comentando na sua igreja, no seu templo, onde quer que você esteja, onde quer que a sua encarnação tenha lhe chamado para trabalhar. Ou fora da igreja e fora do templo. Aqueles que não frequentam igreja e templo, sejam honestos, sejam bons. Exatamente. Né? Sejam úteis, porque Deus nos convida a todos, independente de cor, credo, condição socioeconômica, raça, independente disso, somos todos filhos de Deus, todos concorrendo aos mesmos objetivos como seres espirituais. Maravilha, nosso tempo é chegado, Ricardo Honório. Eu sei que a gente poderia conversar muito mais. Queremos agradecer a todos, né, os nossos ouvintes, por estarem nos acompanhando na Rádio Comunhão Espírita de Brasília, deixando sempre o nosso abraço e convidando a todos para o próximo encontro, né, onde nós vamos iniciar, olha que questão maravilhosa, né, o tema sobre a alma. E com certeza quando a gente for tratar disso vai demorar que haja alma, né? Que a gente vai sair da 134 até a questão 146. Vão ser alguns encontros para falarmos sobre a nossa alma. Muito obrigado, Ricardo Honório, mais uma vez pela sua presença. Qualquer dúvida as pessoas podem entrar em contato por meio do e-mail na radio@comunhãoespírita.com. Fiquem em paz, Honório. Um abraço a todos e muita paz. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.